Depois da vitória por 3-0 sobre a equipe do Ipiranga de Erechim pelo Campeonato Gaúcho, os jogadores do Internacional têm um descanso de carnaval. A apresentação do meio da semana deverá determinar a utilização ou não de titulares no jogo decisivo que leva o Internacional muito provavelmente para a grande final do Gauchão. Mas a semana ela é de muito trabalho para que negócios sejam fechados. Um deles é a busca do Inter por oficializar a renovação contratual com o atacante Vitinho, que já recebeu uma proposta formal da direção do clube para que tenha um vínculo em definitivo no estádio Beira-Rio. A gente fala também a respeito da Copa Sul-Sudeste, que teve um lançamento oficial por parte da CBF, mas já tem uma postura encaminhada pela direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira, tá? Os jogadores do Internacional retornaram de Erechim depois da vitória pelo placar de 3-0 sobre o Ipiranga, que encaminha o Inter para a grande final do Campeonato Gaúcho, e tiveram folga nessa segunda-feira, tá? A reapresentação mesmo, ela só acontece na quarta. E aí, a partir de quarta, o Inter vai ter 3 treinamentos para definir o time que enfrenta o Ipiranga no jogo da volta do estádio Beira-Rio. A tendência desenhada pelo técnico Paulo Pezzolano é a manutenção do time B, do time reserva do Internacional. Mas existe a possibilidade de que ele coloque em campo alguns jogadores titulares, até para que se mantenha o ritmo de jogo, pensando no retorno do Campeonato Brasileiro que acontece no dia 25 de fevereiro contra o Remo, lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Entretanto, a semana ela também vai ser importante para que alguns jogadores tenham a recuperação no departamento médico. O Inter possui 2 casos que preocupam de uma maneira maior, que é o Vitor Gabriel e também o Paulinho. O Vitor Gabriel apresentou uma lesão muscular no jogo contra a equipe do Palmeiras e deverá ficar por cerca de 15 dias afastado. Muito provavelmente ele está fora da partida contra o Remo lá no Pará, mas ele está tratando para, quem sabe, ficar à disposição para o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, que deverá ser ali no dia 1º de março. Este é o prazo hoje de retorno do Vitor Gabriel. Já o Paulinho, que foi substituído também na partida contra o Palmeiras, saiu carregado e depois se constatou que ele teve a coluna travada em função de uma pancada, ele apresentou um quadro de lombalgia e está trabalhando para voltar na partida contra o Remo no dia 25 de fevereiro. Ele já ficou em tratamento em Porto Alegre, não viajou para Erechim para enfrentar a equipe do Ipiranga e se espera que ele tenha condições para enfrentar o Remo no dia 25 de fevereiro. É com isso que o Inter está trabalhando no bastidor, tá? Virando a pauta, quero primeiro convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, onde eu atualizo informações do mercado de transferências sobre uma barca de saídas que está confirmada no ambiente colorado e uma possível busca do Inter por reforços. Eu atualizo isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas o Inter está trabalhando e deverá, nos próximos dias, avançar de maneira definitiva para anunciar a renovação contratual de um jogador importante. E eu falo do Vitinho. Lá em Erechim, conversando com dirigentes do Internacional, nos foi relatado que o Inter já fez a sua parte pela renovação do Vitinho. E resta apenas a resposta final por parte do staff do jogador. Os documentos foram enviados, a proposta formal ela foi enviada, resta o ok e a assinatura por parte do atleta. O Inter está bem confiante no bastidor de que vai conseguir manter o Vitinho em Porto Alegre. Ele que tem contrato até o dia 30 de junho, ele está no Inter em função de um vínculo de empréstimo autorizado pela FIFA para jogadores que têm vínculo com clubes do leste europeu, Rússia e Ucrânia, em função da guerra, e ele termina o contrato dele com o Dinamo de Kiev na metade do ano. Então o Inter está negociando um pré-contrato para que ele assine em definitivo depois com o Internacional. O valor vai chegar na casa de R$800 mil por mês com as luvas, tá? Que o Inter vai pagar para assinar o contrato com o atleta. Portanto, Vitinho é um jogador que deve avançar nisso nos próximos dias. O Inter está confiante com a renovação contratual deste jogador. Mas eu quero falar agora sobre Copa Sul-Sudeste,
porque há um encaminhamento da posição do Internacional em função deste campeonato, tá? Na última semana, o Internacional esteve envolvido em um anúncio por parte da CBF dos dias, datas e modo da Copa Sul-Sudeste. E que teve o Internacional, porque o Internacional está classificado para a Copa Sul-Sudeste, tá? Esse campeonato está marcado para acontecer a partir do mês de março, final do mês de março, tá? Então, já é final do próximo mês, mas o Inter encaminhou a desistência da Copa Sul-Sudeste, tá? E o principal motivo é que o campeonato não traz nada do ponto de vista financeiro para o Internacional. O Inter não receberia nenhum valor de premiação, absolutamente nada, para um campeonato que está desprestigiado até em função dos clubes que vão participar. No Rio Grande do Sul, Inter e Juventude talvez sejam, de todo o campeonato, os clubes mais tradicionais a estarem classificados, mas alguns clubes de menor expressão estão neste torneio e outros de maior expressão devem também desistir. Lá em Erechim também, conversando com pessoas do Inter, o que me foi dito, e eu questionei se havia a possibilidade de colocar um time de garotos na Copa Sul-Sudeste, e essa alternativa me foi descartada, por entender que um time sub-20 do Inter não tem o lastro necessário para enfrentar uma competição como essa, e que o ano passado não foi um ano sólido do time sub-20 do Internacional, que precisa ainda de mais casca. Portanto, o planejamento para o time sub-20 do Inter é outro, não envolve a Copa Sul-Sudeste. E a partir disso, a tendência mesmo é a desistência do Internacional dessa competição, uma posição institucional importante do Inter. A gente questionou se o Inter não teme uma represália da CBF em relação a isso. E o Inter diz que não, que tudo isso está sendo muito bem conversado com a CBF, através do presidente Alessandro Barcelos, que a CBF sabe, tá, dos motivos que podem levar o Inter a desistir da competição, não ser uma competição rentável e com grande propósito, e isso amenizaria ou isso justificaria a desistência do Internacional deste campeonato, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Nessa terça-feira tem Champions League, tá? Para você apostar. E eu vou passar aqui algumas odds. Benfica e Real Madrid. Odd do Benfica 3.5, empate 3.55, Real Madrid 2.02. Mônaco e Paris Saint-Germain. Odd do Mônaco 6.1, empate 4.6, Paris Saint-Germain 1,48. Joga na KTO com responsabilidade. Lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!